Então, lição 8 do livro Mediunidade, a cura da ferida, da fragilidade. Lição 8, quietude mental. E lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. E a irmã Strufou começa assim: a tormenta dos pensamentos é ocasionada pela constante invasão dos conteúdos armazenados nos inconscientes, impulsos, hábitos, traços morais e uma diversidade de forças que estão arquivadas nessa parte da casa mental. Nenhum processo automático. Esses conteúdos interferem num processo automático, esses conteúdos interferem na vida consciente, causando perturbação e inquietude. Então, quer dizer, o acúmulo de curiosidade faz com que as pessoas também armazenem dessa curiosidade as questões que desejam para, vamos dizer assim, a caminhada da vida, né? Essas curiosidades, às vezes, o que é tirar o foco no que é o objetivo. E a gente acaba vendo documentários, reportagens, situações, conversações que não diz respeito, que a gente começa a interagir por força do hábito. E ali você vai armazenando coisa podre, coisa que vai depois entulhar. Depois que é o resumo disso tudo. Vai entulhar tua casa mental desse montouro de caca, de necessidades desnecessárias. O irmão Paulo de Tarso coloca no livro aí de um grupo aí religioso que isso cria um montouro dentro da nossa consciência, um monte de lixo, e que ali começa a se formar os miasmas dentro da nossa consciência. E esses miasmas ele coloca que são meio espiritual, meio consciencial. E aí ele vai se formando esses vermes que vão tomando conta da nossa casa mental em cima desses maus hábitos que a gente tem de ver lixo aqui, lixo ali e jogar tudo para dentro, né? Funciona como computador, né? Não entendi. Funciona como computador. Tu vai acumulando ali quando tu vê que o computador não funciona. Já está tudo travado. Os médios percebem com maior amplitude uma invasão acrescida de outras interferências, tais como... Aí vai colocar aqui 6 itens dessas tais interferências: vibração de outras pessoas, dos campos energéticos ao seu redor, das influências positivas ou negativas de entidades espirituais, do magnetismo de objetos, de energias naturais que emanam de tudo o que nos cerca, entre outras. Em meio a tantas e diferentes manifestações, a maior angústia dos servidores da mediunidade, especialmente nos primeiros tempos de exercício mediúnico, é saber o que lhe pertence e o que vem de fora, o que é seu e o que é de outra origem. Para muitos, esse processo é motivo de desistência da tarefa, por não perceberem com exatidão os frutos da mediunidade. Eles se sentem desonestos com eles mesmos e com os outros a respeito do que produzem. Os médios recebem a mediunidade como objetivo curativo da alma. E para educar essa parte da vida mental é necessário uma educação interior em seus pensamentos e sentimentos. Esses trabalhos de desenvolvimento do bom senso sobre seu mundo psíquico e moral lhe traz quietude mental, uma
um alinhamento entre a realidade e o fantasioso, entre o que é da sua individualidade e o que foi agregado a ela, vindo de outras fontes. Portanto, a educação emocional é o caminho de acerenamento do falatório mental, da estabilidade e do contato seguro com sua essência, porque amplia a consciência de si próprio. Mais do que conhecer os mecanismos da mediunidade, temos primeiro que conhecer a nós mesmos, que lidar amorosamente com nossa sombra inconsciente, acolhê-la e iluminá-la. Quanto mais amigável formos com essa sombra, quanto mais bons tratos de alto amor ela receber, mais o médium sentirá equilíbrio e alinhamento mental. Então, esse alinhamento mental, ou como é que ele coloca aqui, quietude ou inquietude, isso é análogo ao sentimento do medo. Por quê? O que é o medo? Esse sentimento que nos bloqueia, às vezes nos leva até a loucura. O medo não era para ser colocado dessa forma, porque a gente tem uma crença que o medo está nos evitando problemas ali na frente. E o medo, ele não produz o futuro. Quem produz o futuro é a nossa consciência divina, que produz o futuro. Mas o medo, ele está muito agregado ao nosso histórico e às nossas crenças, que de repente nem vivemos, só ouvimos, só contaram as crenças para a gente. E a gente contabiliza aquilo como uma possibilidade a vir lá na frente. E o medo nada mais é do que um sentimento para você entender que você está associando, colhendo e trabalhando crenças limitantes. Porque o medo não produz nada de mal lá na frente. É um apontamento para você estar em alerta, beleza. Mas o que vem lá na frente, enquanto você não vê, é uma projeção sua de um lado técnico, de um lado negativo, de uma crença que tu acha que vai se dar mal ali na frente. Escuta, você não acha que, por exemplo, o medo, para principiar a coisa, ele é falta de esclarecimento da pessoa. Porque se a pessoa tiver assim, um esclarecimento do porquê, o espírito, do porquê da matéria e as razões pelo qual temos que processar sempre o lado bom, mas com consciência. Esse medo, ele passa a não existir, porque as pessoas sabem a razão e como opera esse lado ruim. Mas então, esse lado consciente aí que você quer colocar, ou esclarecido, muitas das vezes ele não aflora por causa das crenças que você tem, que tipo. Vou dar um exemplo, ainda mais no lado amoroso, que você é catedrático nisso. Aí uma senhora vem e quer flertar contigo. Você tem a escolha de flertar ou não flertar. Aquilo causa um medo nessa hora dessa escolha? não. Então, por que outras situações causam medo? Porque você acha que vai tomar prejuízo financeiro, físico, ou uma porção. É uma projeção que você faz ali da frente da tua escolha. E ele era só para te apontar. Fique mais alerta. Mais nada. E você tomar conta da situação. Porque quem faz o teu futuro ali é você. Agora, se você já está com um histórico ali de dar pancada nos outros, arrebentar todo mundo, tirar proveito da situação, esse medo aí está conjugado com a porção de situações negativas. Então você já projeta isso vendo o teu histórico de você. Pô, se eu faço isso, eu também pode fazer. Aí quer dizer, você já tem um passado que te condena. Então quer dizer, a ética, a moral, vai te dar só um alerta.
Rafael. É interessante nesse livro que eu estou lendo agora, Foi esse que tu falou pra mim lá? do André Luiz, depois eu lembro, que eles estão numa colônia de espíritos bem inferiores, bem bravos. E quando eles entram na colônia, os espíritos falam, pelo amor de Deus, leve a gente, fazer. Aí começa a falar de uma forma, e o André Luiz começa a ficar com pena dos espíritos lá. E os mentores vão lá, vamos fazer isso, vamos embora. Aí ele chega lá, pô, mas vamos deixar eles assim. Aí ele, André Luiz, os irmãos que estão sinceramente se entregando a uma renúncia daquilo que eles eram, a um amor que está aflorando, eles criam um halo aqui na testa, na cabeça. E a gente sabe que está sendo sincero. Se não tem, é só palhaçada. Ele falou assim, mas quis dizer isso, né? É só para chamar a atenção e lá vai criar um terror lá dentro, quando a gente levar para lá. Então, não entra nessa não, é só figuração. Quer dizer, não tem uma leitura mental, né? Já é questão de vibração, eles estão abaixo e outros estão acima. Os outros veem coisas que os que estão lá embaixo não veem. Então não é sorte, não é aquele amor platônico que as pessoas colocam, não. É trabalhar a inteligência, trabalhar uma expansão de consciência para notar coisas que os outros não notam. Então não tem mágica, não tem macumba, não tem nada. É questão de ascensão espiritual. E o medo está nessa posição de que nos coloca, nos prende, sabe? A não emergir, a não crescer, a não ter essa ascensão espiritual. E qual é o lance dessa inquietude aqui, ou quietude? Jesus coloca aqui de uma forma muito romântica e simplória. Aquilo ali é questão de frequência vibracional. A quietude, essa paz de espírito, é você trabalhar todo dia a ficar com a tua frequência num patamar positivo. É o orar e vigiar o tempo todo. É muito complicado, mas no início é como uma dieta, no início dói, mas depois tu passa, depois de 2 meses tu já está rindo até do passado. Então, a gente tem que entender esse processo, compreender, porque é questão de aceitação. Aceitação. Essa inquietude é questão de fé. Primeiro você tem que ter fé naquilo. É isso aqui que é o caminho. Isso aqui eu tenho que me condicionar a ter essa fé. Então, enquanto você primeiro não aceita a coisa, cria ainda o lado filosófico, que o amor é isso, o amor é aquilo, mas não empregou, não trabalhou aquilo, não adianta, porque aquilo vai se transformar, é uma egrégora mental no qual você vai se associar. Mas se você não tiver essa fé de início para se associar, essa egrégora, que é um inconsciente espiritual, um coletivo espiritual mais ascensionado, ela não consegue te transformar porque você não deu, sabe, a chave da porta de entrada, que é a fé. Eu acredito, eu entendo, eu ainda não consigo botar em prática, mas eu entendo e eu quero ser isso. Então é complicado você trabalhar umas coisas que você só põe nesse vislumbre mais longe de mim. A gente tem que trazer isso. Eu tenho que estar ali naquele grupo, eu tenho que estar ali naquela consciência, porque senão eu não vou me transformar. E para se transformar, você tem que dar a chave da porta de entrada para essa egrégora que você quer fazer parte. Você está ali junto com eles. Senão fica muito complicado você entender essa quietude. Pô, todo mundo tem essa paz, eu não tenho. Mas como a gente estudou na semana passada, essa mudança de comportamento
de início cria-se uma perturbação para mim, porque eu estava naquele grupo, eu estava com aquela pessoa, eu estava ali, mas era o eu ontem, o eu velho. O eu novo é uma outra pessoa. Aquele grupo de repente não está gostando, aquela ali não quer mais ficar comigo, aquele universo no qual o eu velho habitava e gostava, o eu novo habita, não gosta, mas está querendo sair, ou então está expulsando os outros inconsciente de estar contigo, porque você está se transformando. Eles não estavam contigo com essa pessoa nova, eles estavam contigo com aquela pessoa velha. Então você tem que entender até isso e aceitar a saída. A esposa, os filhos, os amigos, o trabalho, isso aqui, você entender dessa forma amável. Porque senão vai criar uma perturbação muito maior, que é a necessidade de alguns fatores no qual aquela situação, aquele homem velho conseguia dar o jeito, mas o homem novo já não consegue tanto. Então vamos dar continuidade aqui. A inquietude interior permite maior clareza e filtragem no exercício mediúnico. A calmaria externa possibilita melhor conexão com o mundo dos desencarnados. É uma luz que se acende na vida mental e que produz domínio e serenidade. No campo moral e espiritual, a quietude mental é indício de força e acesso à sabedoria. São os olhos da alma interpretando a vida sob a perspectiva do bem e da grandeza celestial. Por isso Jesus nos recomenda: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Continua a irmã Silvia. A inquietude é um efeito de velhas ilusões que criam miragens mentais sobre a existência. A quietude interior ajusta a percepção e tranquiliza a mente para viver o aqui e o agora, permitindo uma vida mais rica de satisfação e uma valorosa sensação de estabilidade. Tais condições são fundamentais para curar a dor da fragilidade e para que possa sentir plenamente que todos fomos criados com capacidade e talentos infinitos. Que assim seja. E aí o Valdemir para fazer a prece inicial. Vamos entrar nos nossos pensamentos e dirigimos a Deus, né, a força criadora do universo, agradecendo a bênção da vida, agradecendo a Jesus, nosso modelo, nosso guia, por tudo que tem nos ensinado, por tudo que deixou aí para que nós possamos buscar uma correção das nossas falhas e acertar um quanto mais essa nova visão de mundo, de vida, né? Onde a gente busca muito mais internamente solucionar os nossos problemas mais íntimos e pedindo sempre a cooperação, né? Porque sozinhos às vezes fica difícil de nos ajustarmos no externo, no exterior, nessa busca da paz. Que a reunião possa transcorrer da melhor maneira possível, que a gente consiga captar, né, as lições e mais colocar tudo isso aí em prática. E onde houver alguém nesse instante passando por algum sofrimento, que a misericórdia do Senhor se faz presente, a gente sabe disso, quando formos chamados, e nós não nos neguemos a fazer a parte que nos compete. Que a paz de Deus permaneça conosco. Que assim seja.
E semana passada, então a segunda parte, capítulo 17, item 197, bons médios. Aí vai falar dos médios sérios, médios modestos, médios devotados, médios seguros. Semana passada, também 97, A mesma sequência, né? Você vai mudando os temas, né? Os temas não, né? Por isso que eu falei, parece que semana Parece. passada eu li 97, então esse aqui também é 97. Então, médios seguros. Médios seguros. Então, vamos ao livro Filosofia da Mediunidade, quarto livro, o capítulo 28, alusivo a essa questão do livro dos médios, segunda parte, capítulo 16, pergunta 197, dos companheiros. Ali ele falou dos médicos, aqui ele vai fazer uma dissertação, acho que do geral. Ele fala de um tipo de mediunidade. Na conceituação de Erasto sobre a mediunidade, notar-se-á o esforço feito por ele para apresentar vários meios de educação da faculdade mediúnica, o que corresponde aos interesses da moral evangélica. O seu passado, em companhia de Paulo de Tarso, na era cristã, o adotou de grandes qualidades e experiências inúmeras, como o andar sob a influência dos benfeitores espirituais e, com tal experiência, passa para os homens seus conceitos luminosos. Então, no caso aqui, é o Paulo de Tarso andava, né? Vou repetir aqui que, na conceituação de Erasto sobre a mediunidade, notar-se-á o esforço feito por ele para apresentar vários meios de educação da faculdade mediúnica. Por ele, no caso, Erasto, o que corresponde aos interesses da moral evangélica. O seu passado, no caso de Erasto, em companhia de Paulo de Tarso, na era cristã, o dotou de grandes qualidades e experiências inúmeras, como o andar sob a influência de benfeitores espirituais, e com tal experiência passa para os homens seus conceitos luminosos. O estudante dos livros da codificação, principalmente o livro dos médios, encontra no perpassar das páginas desse compêndio de luz a marca do seu interesse em ajudar aos candidatos a médiuns ou ao desenvolvimento de seus dons aflorados. Sempre aparece Erasto trazendo a sua nota harmoniosa, oferecendo uma direção primorosa para os caminhos pelos quais devem trilhar os medianeiros. Erasto fala que os maus médios sofrerão as más consequências do seu abuso. A lei é como que escola que repreende o aluno para que essa aprenda as lições e coloque em prática os conceitos luminares da vida. Essa lei aí, no caso, ele coloca aqui, a lei de atração. É o dar e receber, é o causa e efeito. Que a gente falou também no primeiro livro. A mediunidade se espalha em toda a terra como relâmpago, corre como luz na extensão dos céus. Os relâmpagos significam avisos de que está próxima a chuva, e a mediunidade bem orientada são relâmpagos de Deus anunciando chuvas de entendimento para a humanidade. Aqueles que, por ignorância, resolveram malbaratar os dons que lhe foram entregues por Deus, pode se perturbar nas tempestades engendradas por eles mesmos com um reparo prolongado. Mas os desequilíbrios são passageiros, somente a harmonia tem o selo da eternidade, porque Deus é a harmonia. São muitos os espíritos coadjuvantes da obra basilar da mediunidade. Porém, Erasto e Sócrates se entregam mais assiduamente para a maior segurança dos dons mediúnicos, por ordem do próprio Jesus,
em si, rasgando o véu de muitos segredos sobre as comunicações dos espíritos, de modo que a mediunidade fique mais livre, fundindo um mundo no outro para a alegria e felicidade dos espíritos, na carne e fora dela. O Espiritismo teve um nascimento diferente das outras religiões. A sua existência veio mais diretamente dos espíritos, por uma pleiade de espíritos superiores, por ordem da divindade, para estabelecer a existência do Consolador prometido por Jesus, dando nascimento a um instrutor sobremodo qualificado, como sendo o amor do Mestre na construção do bem que nunca morre. Deparamos assim em O Livro dos Médios com Sócrates como responsável nos bastidores da filosofia antiga, que se expressa com vantagens sobre a moderna. É um espírito que já apresentava uma tranquilidade imperturbável de consciência, mesmo diante da morte, quando foi condenado a inserir sepulcro. É interessante, né? A gente ficar falando da quietude, ele veio falar aqui que Sócrates era uma criatura dessa, né? Admirável personagem. Ela fala do quadro das diversas mediunidades apresentadas no livro em estudo, como sendo grande ajuda para todos os sensitivos e para todos os estudantes, porque por ele conhecerão as prováveis companhias espirituais, analisando os pensamentos que surgem na mente e os impulsos do próprio coração. A natureza dos medianeiros mostra com quem ele anda no percurso de sua vida. O esforço próprio não deve faltar em nenhum deles, trabalhando em todos os sentimentos e criando formas novas para a vida nova em Cristo. Os ensinamentos que levam às variadas posições da mediunidade mostram aos médios sinceros como melhorar mais e aos defeituosos como passar por uma corrigenda modificando a sua vida para obter comunicações elevadas. Todas essas variedades de mediunidade se multiplicam como por encanto, em se servindo de semente de luz para a claridade de todas as consciências sem distinção. A mediunidade educada faz lembrar nosso Senhor Jesus Cristo na sua mais alta missão, onde o amor transforma todas as paixões humanas em ouro vivo da espiritualidade superior. O médium equilibrado e consciencioso pode ter muitas faculdades ao seu dispor, no entanto, sempre tem uma que comanda seu destino, fixando nela seu dever maior. Desta forma, aperfeiçoa com mais intensidade o dom de ouro que Deus lhe deu como porta para a luz. Quanto aos sofrimentos impostos aos médios honestos e sinceros, seus autores pagarão caro e serão oprimidos pelo ciúme e pela inveja. Eis o que Jesus sofreu nesse sentido, narrado por Lucas no capítulo 23, versículo 25. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediram, e quanto a Jesus entregou à vontade deles. O espírito, primeiramente, os médios verdadeiros, são perseguidos e trancafiados nas prisões de todas as ordens, libertando-se os malfeitores, porque o próprio povo, pede isso pela vida que leva. Verdade. E ele finaliza: a conduta humana são vozes que serão atendidas pela lei dos semelhantes, mas quem insistir no amor até o fim terá a glória da paz de consciência, com muita alegria no coração. Finalzinho.
gostoso, né? Assim, eu acho que quem sou eu para confrontar Miramir, né? Não é, não. Quem sou eu para confrontar Miramir? A estatura moral dele, o conhecimento dele é enorme. Eu não me conformo com essa questão da perseguição. E tem uma colocação ali, que o médico é perseguido, nós somos perseguidos por nós mesmos, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Tem uns termos fazendo isso comigo. A verdade, teve uma vez eu ouvindo um guru aí, um careca, que eu às vezes eu sigo ele, eu vejo palestra dele, mas não tão constante, mas sigo às vezes. Esqueci até o nome dele agora. É o nome de um colega que serviu o quartel comigo. Só lembro do colega para lembrar o nome dele. Mas deixa pra lá. Ele colocando lá, fazendo o desenho do planeta e fazendo as camadas de egrégora de espiritualidades. Aí vem aqui, vem ali, tipo o livro do Chico, que tem aquelas divisões espirituais, né? Então ele fez isso. Aí ele colocou. A gente às vezes não entende porque alguns espíritos, a doutrina espírita mais ou menos, falam umas coisas que estão meio desconexas com os ascensionados. É que os ascensionados estão mais acima. Eles têm uma consciência muito mais apurada. E Jesus já está lá, mas o resto não está. E aí aquilo, quando eu ouvi aquilo, eu falei, pô, é a dúvida que eu tinha. É a dúvida que eu tinha. Em muitas situações me deixa assim, pô, aqui essa colocação de perseguição, de renúncia e sacrifício, de uma porção de situações que, pô, se você é o dono da tua vida e você não veio para levar a cruz de ninguém, e sim para se auto-aperfeiçoar, esse negócio da renúncia e do sacrifício por outro, isso aí cai de erro. Isso aí não existe. Não é que você tem que ser o algoz, o cruel, você tem que saber a lei de atração, que é a lei de tudo. A lei de atração é a lei de tudo. É a lei de alinhamento. Eu estou alinhado ali. Então, quando você entende a lei de atração, a lei da causa e efeito, a lei, tem a opção de nome, de semear e colher, essa lei é a base de tudo. Então a gente vai sempre mensurar através dessa régua. Mas a gente vai entender que eu não tenho que tomar na cabeça por causa do Manel. Pô, o Manel fez a cagada lá atrás, eu que vou ter que ir lá me arrebentar para ajudar o Manel a subir. Então eu estou colocando que Deus é ignorante. Deus não soube dar as ferramentas certas para o Manel para ele trabalhar. Soube sim, o Manel é que não soube se aperfeiçoar naquelas ferramentas. Não é que eu não vou poder ajudar o Manel, posso, mas é que nem alguns ascensionados falam, os espíritos superiores, eles não vão aí embaixo. Eles intuem, mas ir aí embaixo eles não vão. E você vai ver muita gente que está lá no plano superior, ou numa posição melhorzinha, quando vem para cá, nem sempre se dá bem, mano. Nem sempre. Porque a média da maldade está muito acima da média da bondade. A egrégora da mente aqui do plano planetário é pesada. Então, você, para ser persuadido por essa mente pesada e inferior, é muito fácil. Carlos, a questão da perseguição, a doutrina é muito clara, não é perseguição, é um acerto de contas, é um ajuste. Né? Então, Deus não... Se a lei da afinidade, da causa e efeito, vai te levar para um lugar que você não tem nada com isso? É. Que foi tão Não, tá que nem eu assim, aí eu para. Eu vou lá.
Então vamos agora iniciar essa segunda parte, vamos colocar nossa tela mental ali, a imagem do nosso Mestre Jesus, o nosso modelo de vida, e vamos confabular com o nosso irmão Mestre Jesus. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, essa oportunidade de trabalhar essa expansão da nossa consciência, saindo desse lamaçal, dessas crenças que nos prende a conceitos pequenos, que nos colocam num sentimento de culpa, que nos colocam num sentimento de medo e de dúvida. Se somos a centelha do Criador, se temos essa centelha do Criador, é porque também estamos propícios a chegar como espíritos iluminados. E não é com culpa de nada, pois tudo já foi colocado, estabilizado, planificado de uma forma coerente, plausível. E não temos aqui que carregar a cruz de ninguém, e se emitir luz, para ser mais um a alimentar o vórtice desse planeta com energias acima da média. Emitir luz é a maior caridade que possamos fazer para todos, que possamos ter essa consciência de trabalhar o consciencial nosso de forma positiva, orando até pelos inimigos, trabalhando a solução, pelo menos imaginária, de tudo que achamos que está descompassado, desorientado, que possamos vibrar para que se transforme de forma harmônica para o bem de todos. E assim pedimos autorização para mais uma tarde e noite de estudo, rogando ao Pai, Criador de tudo e de todos, muitas graças a Deus. No nome do Mestre Jesus está aberta essa confraternização, essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Sair daqui. Não está bom. O que me trouxe aqui? E o E que me trouxe aqui? Ninguém sozinho. A isca? Ninguém sozinho. A isca era tão boa assim que te aprisionou, irmão? Eu estou aqui, ó. Tá aqui, É, ó. minha perna, meu braço. Tá tudo fácil. Mas aí, por que você acha que fizeram isso com você? Embora para onde? E por que aqui não te agradou? Irmão, você participou, ouviu aqui o estudo? Você é igual a mim, você não é pior nem melhor, irmão. A gente está dando aqui o pão da vida. Você não vai sentir dor, não vai sentir fraqueza, você vai ser dono de você. Você vai ter superpoderes e você não entendeu? Então se entrega a esse sono, irmão. Aqui, ninguém está aqui para te fazer mal. Veja com os olhos da alma, irmão. Saia desse visgo, dos vícios do mundo físico no qual você não faz mais parte. Que a paz do Mestre Jesus
possa tomar conta da tua casa mental, irmão. E que você possa mais tarde vir aqui dar seu depoimento de forma mais consciente. Fique na paz e vá na paz, irmão. Essa fraternidade entre nós. E vamos elevar o nosso pensamento agora, voltando ao diálogo com o nosso irmão maior. E agradecer, Mestre Jesus, agradecemos por mais esse encontro aqui de irmãos afins, trabalhando o conceito da verdade, sabendo que a fé é a lanterna para trabalhar a aceitação dessa verdade. E depois da consolidação desse conceito, vem a parte prática para modificar o caráter. E por isso aqui estamos, Mestre, e pedimos a ajuda desesperadamente. Nos ajude a não deixar de te amar, a não deixar de trabalhar essa necessidade de cultivar a verdade dentro da nossa casa mental. E assim só queremos agradecer mais uma vez ao Pai pela atitude de todos. Muitas graças a Deus. E em nome do Mestre Jesus, está terminado esse encontro de luz, de paz, de amor recíproco. Que assim seja. E aí, dona Iraci, tudo bem, dona Iraci? Tudo bem, professor. Danguia, tudo jóia? Manel? E aí, Eli? Muito bem. Graças a Deus. Valdemir, tudo bem? Tana, tudo bem? Tem uma mensagem, Valdemir? Eu queria estar na reunião passada, que eu Ah, consegui então passar vamos. aqui. Então vamos a ela. Diz assim, teus sentimentos determinam os acontecimentos na tua vida. Vou falar mais alto aqui que ele não está ouvindo. Teus sentimentos determinam os acontecimentos da tua vida. Teu pensamento atrai forças que permitirão, facilitarão a realização de cada atitude. Primeiro o sentimento, depois o pensamento, idealizam, atraem e constroem sucessos ou fracassos na vida das criaturas. As experiências do dia a dia, o estudo e a meditação são os facilitadores para o sucesso encarnatório. A oração, o convívio com a instrução, o reconhecimento de que a todos é possível evoluir e ser feliz, daquela felicidade que nada pode destruir. Esse é o foco, tem de ser a meta. Avante, avante, nesse propósito de paz e prosperidade moral e espiritual. Rapidamente,
durante esse final aqui da reunião, você falou, eu esqueci qual foi o termo que você usou aí na prece, em relação ao caráter. Então, assim, eu estava dialogando com alguém, entendeu? Passando alguma coisa em relação ao nosso comportamento, entendeu? A forma como é que a gente pode fazer essa mudança, né? Então, essa criatura dizia o seguinte, que de várias encarnações que recorda, que foram muitas até agora, ela diz que, ou ele, não sei, que evoluiu muito pouco em termo ético, em termo moral, entendeu? Que é um trabalho de cada encarnação. Quando chega do lado de lá que vai fazer o balanço, vê que deu um passinho que poderia ser maior se tivesse um pouco mais de esforço, entendeu? Da nossa parte, né? Da parte desse espírito, no caso. Eu acrescento aí que a culpa disso é essas crenças limitantes, na qual o trabalho é do externo, é do Salvador. E hoje eu acho que, quantos anos eu estou aqui, eu não tenho nem noção, se tem 20, 15, 20. 20 tenho eu. É? Então, não tem nada. Tu tá depois de mim, né, que tu veio. Então. Tanto na primeira leitura, quanto até agora, a última orientação dada aqui pelo Espírito de Verdade aqui com o nosso irmão, se falou muito de atração, né, espiritual. Então nós temos que estar antenados para realmente sentir qual é a condição de estar vindo, né, da intuição para nós. E vamos medir, vamos pesar em nós se aquela condição, se aquela proposta está de acordo com você. Mas não entrar para esse lado também medonho da informação, porque isso tudo são sinalizadores de quem é você. Isso tudo são sinalizadores de autoconhecimento. Se aquilo está vindo, eu é que trouxe ele para mim, não foi ele que me induziu lá, fui eu que trouxe ele para cá. Então, se eu estou nessa direção e que eu acho que não é agradável, eu tenho que me modificar. O que me alinhou com ele? Então, o problema está em mim, não está no outro. Ele chegou a mim porque eu acendi a tocha, ele me visualizou. Então, quer dizer, o problema sou eu. Como é que eu faço para me desvincular? Não de forma grosseira, medonha, e sim me desvincular dessa vibração que me arrasta para baixo. Me reformando, porque eu vou ganhar e também, se ele quiser, ele também ganha. Então, é entender que é aprendizado. Tudo é sinalizador para você ou continuar ou mudar a tua forma de estudar, de lecionar, de aprender. E não esse lado medonho. Mas o que eu queria completar aqui o que eu estava dizendo, vamos dizer aí que eu estou há 22, 23, 25 anos aqui. Mas de 5 anos para cá, foi que eu achei que conscienciosamente eu cresci um pouco, porque eu saí de medos que antes me balizava, me prendia em situações que, como é que é a saída? Eu vou ter que sempre ficar adorando, agraciando e orando para o céu? Não, a saída é labuta, é trabalho, é meter a mão na massa e não chorar. O que passou, passou. Aquele ali não foi o filho do diabo, não foi o filho de ninguém. Era eu, ontem, que hoje eu posso ser outra pessoa. Desde que, e amanhã uma pessoa melhor ainda, porque vai ser o produto do hoje. Hoje eu estou consciente. Então a gente entender isso na hora da discussão, entender, ali ainda preso a essas pequenez, a essas coisas que o externo cria, pela minha necessidade eu caio ali. E eu caio ali. E não tem olhar para o lado do nem saudosismo, nem terror, mas entender o aprendizado da lição. Caí de novo ali, então tem que trabalhar mais a humildade, mais o desprendimento, mais a aceitação e continuando. Eu acho que o ensinamento que agora vem, eu até
vejo nessas literaturas antigas, eu acho que a gente está agora com uma visão mais iluminada, porque as mensagens estão ali contidas. A gente aqui não conseguia captar as mensagens ali contidas. A gente olhava o enredo, molhava o lado bruxulento do umbral inferior, um umbral mais denso, e a gente só via o lado do pânico, mas não entendia que aquilo tudo é um teatrão, que aquela dor, aquele sofrimento é o calvário que ele tem que usar, que ele tem que passar para se desligar do ódio, do medo, de uma opção de crenças que te limitam, não te prendem mesmo, e você fica ali gostando da dor, gostando de apanhar, mas porque você ainda não aposta as fichas não ali, é meio duvidoso. Não, só depende de você. A dúvida é você, não é a situação, é você. Aí quer dizer, tem a cara, desculpa. Senhor, muito obrigado por tudo que nos foi dado esta noite de estudo. E também pela paz que o Senhor nos concede. Que esta seja sempre o que pode nos trazer tudo que precisamos aprender, pois ainda precisamos muito dos ensinos espirituais. Todos que aqui nos encontramos é com o propósito de crescer, e só através de tudo que nos é dado é que conseguimos crescer. Somos muito pequenos e precisamos crescer, e só através dos ensinamentos que está sendo passado é que vamos nos elevar. Graças ao Pai Criador, que como esta tem muitas casas abertas para nos ajudar. E só desta forma é que a nossa evolução vai se cumprindo. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus e que todos levem as mãos cheias do que vieram buscar. Vai ter muita vida. Que assim seja. Hoje eu só tenho a agradecer por tudo que fizeram por mim nesta casa. Cheguei aqui um trago e hoje me encontro muito bem melhor. Tive um atendimento desses enfermeiros e dos médicos, sim, pois o meu estado era desesperador. E se não fosse este hospital, eu nem sei o que seria de mim. Sabe, irmãos, tudo que passamos somos nós mesmos que criamos. E temos que passar certas coisas para aprendermos. Às vezes, temos a oportunidade várias vezes e viramos costas, pois os prazeres do mundo são mais atrativos e depois achamos tudo vai acabar mesmo. Aí não aproveitamos nada. Que engano. Então, agradeço por estar aqui aprendendo hoje. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz e que Jesus os abençoe. Que assim seja. Terminou? Então, está terminado o estudo de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o
vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai